sobre mim, ó meu Senhor. Faz-me sentir a tua presença, faz-me sentir o teu amor. Eu sei que te importas comigo, eu sei que me amas também. É a tua palavra que diz assim: jamais te lançarei fora. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Eu sei que te importas comigo, eu sei que me amas também. É a tua palavra que diz assim: jamais te lançarei fora. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver, e renova o meu Olá, espero que o som esteja bom. Feliz sábado. Eu vou deixar gravado esse vídeo, porque as pessoas agora estão indo para a escola sabatina, no culto da igreja, mas depois, quando voltarem, e depois publico também no YouTube. No livro de João, capítulo 4, verso 11, tem um detalhe muito importante. Vocês conhecem a história da mulher samaritana. Mas tem uma frase aqui, desse verso, que nós vamos meditar no tema e nessa frase. Disse-lhe a mulher, falou para Jesus: Senhor, tu não tens como tirar a água, porque o poço é muito fundo. Aonde o Senhor tem água viva?
És tu, Senhor, maior que o nosso pai Jacó, que fez o poço e dele mesmo bebeu, os seus filhos, os seus gados? Olha que interessante. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar do poço a água, porque ele é muito fundo. E ela não mentiu, e Jesus não tinha mesmo como tirar. Então vamos meditar a partir daí, porque hoje nós vamos falar de algo muito significativo. É muito importante para você, meu irmão. É muito importante você não seguir homens, não precisa acreditar no que eu prego, não acredite no que o pastor prega. Peça a Deus orientação, peça sabedoria, conhecimento e vai fundo na sua pesquisa. Deus não vai deixar você seguir na mentira, no rastro da mentira. Se você fecha o coração, se você acha que você é alguém especial para Deus, diferenciado das outras pessoas, tenha certeza que você vai ser a mesma pessoa ideológica de tantas que existem no mundo usando o nome de Deus. Então, alguns fatores que é divino e importante nós entendermos. Hoje eu falei com algumas pessoas na parte da manhã e essas pessoas tirando dúvidas comigo. Depois eu vou comentar uma das dúvidas que foi tirada e a colocação da pessoa, sem ela perceber a verdade maravilhosa que ela falou. E cai dentro do tema e eu disse que iria usar. Então vamos lá. Eu prego e continuarei pregando a graça na salvação e a graça na santificação. Porque a graça não é só salvação. Bom dia, o som tá bom, né? A graça é tudo. O sol hoje está lindo, maravilhoso. Isso é graça. Você está ouvindo a palavra de Deus, isso é graça. Não há nada nessa terra que não seja objetivada pela graça. O homem não tem participação nenhuma. Ele não participou para criar o mundo, ele não participou para salvar o mundo, ele não participou para santificar o mundo, ele não participou na criação do céu, ele só participou na construção e criação do pecado e viver nele. Quando desmoronou o ser humano, que ele impecaminou-se por inteiro, é só você olhar para você, ser humano. Você vai definhando, sua orelha vai crescendo, você vai envelhecendo, apodrecendo, se sujando. E aí vem o tema que é tão perigoso quando se fala em obediência, em transformação, em estar subindo aos céus, aqui na terra, que faz pessoas abandonarem a Deus ou viverem de uma forma pesada, um cargo, um fardo, um jugo, porque elas não se veem melhor, porque elas são sinceras. Elas olham para ela e elas fazem como aquele homem dentro da igreja, junto com o crente, que ele batia no peito e falava: Senhor, tenha misericórdia de mim. E o crente falava: não, eu guardo o sábado, eu devolvo o dízimo, eu estou sendo transformado, eu estou indo para o céu, o meu caminho é mais afável do que esse aí. E Deus não ouviu o que se diz transformado e se transformando e melhorando. Deus não aceitou a oração dele. Mas aquele a qual se olhou e falou: Senhor, você tem que ter compaixão de mim, porque misericórdia. Eu nasci em pecado. Eu sou uma desevolução humana. O jovem rico perguntou: Senhor, bom mestre, o próprio Jesus, que não tinha pecado, disse: eu não sou bom. O único bom é Deus do céu. Vai juntando as peças para você, pelo amor de Deus, e entender quem é você, quem é a igreja, quem são pastores. Que ninguém obedece nada. Todo mundo é profundamente mau. Jesus diz: vocês todos são corruptos. Vocês podem me aceitar, mas você não me aceita para que você deixe de ser corrupto ou seja melhor, ou vá criando em você uma criatura
que só você acha, porque o céu não acha. Mas por que então que você tem a Cristo? Porque Ele é misericordioso. Porque Ele nos ama acima do nosso pecado. Porque somos pecadores. Jesus não entra em nossa vida, tira a condição pecaminosa nossa, fala agora, Sherry, você não é mais pecador. Agora você é top de linha. Você é demais, que agora você é crente. Então agora vamos só melhorar. E eu estou há 30 anos na igreja e eu só pioro como homem. E quanto mais eu pioro, mais eu dependo de Cristo. Quanto mais eu pioro, mais eu dependo de Cristo, mais eu quero a Cristo. Quanto mais eu quero a Cristo, mais Ele me perdoa. Quanto mais Ele me perdoa, mais eu o amo. Quanto mais eu o amo, mais e mais e mais eu prego esse amor. Porque é um amor incondicional. Aí você tem uma família e tem filhos. Aí eu lhe pergunto, seus filhos melhoram com a sua educação, com o seu cuidado? Ou eles erram sempre, desde pequenininho, e continuam errando? Porque no homem não há perfeição, mesmo estando em Cristo, mesmo a família em Cristo. Por que que Deus olha a gente como se não tivéssemos pecado? Porque nós colocamos em nossa vida Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o que não pecou, é o que obedeceu à lei, é o que se dizia que não era bom, mas se entregou para salvar quem é mau. E todos nós somos maus. Não tem nenhum que não são, ou que não é. Então, quando a perspectiva de ser melhor entra na sua vida, ontem eu vi a lição da escola sabatina, as pessoas estudando, é a coisa mais horrível que eu ouvi na minha vida. Foi falar de obediência o tempo todo, de que Deus quer obediência, de que Deus pede obediência, de que Deus quer que ninguém obedece, mas eles pedem, tem que ser. Eu não vi uma vez falarem de Jesus Cristo. E muitos pensam assim. Não porque são maus ou porque não são de Cristo, é porque foram ensinados assim. Jesus fica como terceira via. Jesus fica como o início de algo que eles querem que você seja. O ser humano não é nada, não chega a lugar nenhum. É um desobediente por natureza, é um pecador consumais. Aí ele ensina o outro a ser aquilo que ele não é, nunca foi e jamais será. Porque ele acha que a graça é barata. Que a graça, o perdão, o amor e a santificação, mesmo eu sendo pecador, é inexistente. Que Deus não vai me aceitar. Que Deus só aceita os justos e os bonzinhos. E Jesus veio falar, eu vim buscar pecadores, não justos. Porque os justos não precisam de Cristo. Quando você enfia na sua cabeça que você é transformado, que você é bonzinho, que você é obediente, você não precisa de Jesus. Ah, não, mas eu sou por causa de Jesus. É mentira. Porque se você é por causa de Jesus, você acabou sendo algo. Se você é algo, para que Jesus na sua vida? Sabe por que você se mantém em Jesus? Porque Ele te perdoa. Porque Ele te acolhe e te aceita. E vai te salvar porque você aceitou a Jesus. Ele não vai te salvar porque você foi transformado. Até porque Jesus diz que nós seremos transformados quando Ele voltar. Então cai por terra a história de transformação e obediência. Porque se eu sou transformado, eles dizem que a gente tem que ter o caráter de Cristo para ir para o céu, senão não vai, é mentira. Eu digo é mentira no sentido de você ser transformado para ter o caráter de Cristo. Jamais isso irá acontecer. Só quando você for para o céu. O que acontece hoje é que você coloca o caráter de Cristo em você. Você permite que o seu caráter seja abafado pelo caráter de Jesus. O teu está aqui, o de Jesus vive em você. Paulo dizia isso. Paulo era transformado? Era nada. Era um bolha. Era um lixo.
E ele dizia: eu sou o maior pecador de todos que vocês conhecem aí. Porque ele era consciente de quem vivia, já nem, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Por que ele dizia isso? Porque não havia transformação. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar o corpo da morte? Então o caráter de Cristo vivia em Paulo. E todo o fruto que Paulo frutificava era desse caráter, não do caráter de baixo. E Paulo era desobediente. Lembra ele brigando com Pedro? Lembra quando o Espírito Santo falou para ele não ir para Jerusalém? E ele falou: eu não vou obedecer, e foi. Então, esse papo furado, fazendo com que as pessoas tenham que ser o que você não é, é um alerta para você a despertar, acordar e também bater no peito e dizer: miserável homem que sou. Senhor, tenha compaixão de mim. Aí entramos daqui para o final no tema de hoje. Ser obediente é lindo, claro. Quem não quer, né? Quem não quer uma família perfeita, linda, pai, mãe, 2 filhos? Mas não é assim, cara. Quem não quer pessoas obedientes na igreja para Deus? Todos querem, mas ninguém obedece. Se obedecesse mesmo como Cristo é, vive, e a igreja diz ter Cristo, ela faria as obras que Cristo fez. Mas não faz. As igrejas vão evangelizar dentro da igreja. De vez em quando vão na rua distribuir um livrinho, o outro uma cesta basiquinha. Compram prédios, mansões, condomínios, terrenos. E vêm falar que são obedientes a Deus? Então aprenda que Deus é um pequeno rebanho. Deus tem um pequeno grupo que o conhece, que o ama e que faz com que as pessoas se entendam, saibam quem são, de que elas não são nada e que elas precisam de um amigo, de um advogado e de um salvador. E quando você prega isso, o trabalho é entre ela e o Salvador. O tema de hoje é: se você for convidado para pregar na casa de um casal homoafetivo, o que você pregaria? Você, como crente obediente, e como a Bíblia diz que afeminados não entrarão no céu, você diria: olha, irmãos, amigos, vocês têm que se divorciarem, entregar os filhos que vocês adotaram para o lugar das crianças, o orfanato, aceitem a Cristo e se batizem, que o céu será de vocês. É assim que você pregaria? Eu acredito. Eu não tenho dúvida de que muitos pregariam isso. E muitos que estão me ouvindo nessa hora. Quando eu preguei para um número acima de uma dezena de gays, travestis, em uma comunidade, eles se apaixonaram por Jesus, porque entenderam quem era Jesus na vida deles. Eles aceitaram a Jesus. E eu tenho certeza que eu os verei no céu. Essa é a minha fé. Esse é o meu olhar para Jesus. E quando eu conto essa história, pessoas da igreja dizem: não, se eles não se converteram, não pararam de ser gay, vão tudo para o inferno. Porque essa é a visão morfética dessas pessoas. Esses não humanos. Não conhecem a Jesus. Conhecem leis e regras. Jesus, ele não defendeu o encontro da mulher samaritana que nós lemos aqui. Eu vou finalizar aí. Mas eu ainda quero me manter no casal homoafetivo. O que você tem que fazer, meu querido, é mostrar que eles têm um Salvador. Dizer a eles que eles têm que grudar em Jesus.
Ah, mas nós somos um casal homoafetivo. Grudem a Jesus, em Jesus. Cola em Jesus. Fica em Jesus. Sabe por quê? Porque não sou eu quem vou te salvar. Não há condição, mérito algum de eu estar salvo. Sabe por que eu estou salvo e me sinto salvo e sei que estou salvo? Por causa de Jesus. Então fiquem em Jesus. Qualquer acerto ou desacerto é entre vocês e Jesus. O trabalho é do Espírito Santo. A salvação é pura e simplesmente Jesus. Não o meu estudo bíblico. Eu não estou aqui para te vender informações do que é certo ou errado, porque você e eu somos errados. Mas ele veio para salvar os errados. Porque os certinhos não herdarão o reino dos céus. Os obedientes não herdarão o reino dos céus. Porque eles são autossuficientes. Será que você não se tocou ainda que os judeus na época eram obedientes? Você não se tocou que Nicodemos era um dos maiores homens da igreja na sua obediência, na sua licitude, na sua devolução de dízimo, na guarda do sábado, nas orações, no jejum, na frequência da igreja? Você não se tocou isso? Não passa na tua cabeça? E Jesus falou, cara, você não vai para o céu. E Nicodemos só se converteu quando Cristo morreu e ele viu o chão rasgando, o véu rasgado, o chão rachando. E aí ele falou, meu Deus, esse era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Aí sim, o obediente da lei e dos mandamentos vendeu tudo o que tinha e distribuiu aos pobres e à obra de Deus. Fruto. O Espírito tomou conta dele na hora certa. E Jesus estava pregando e ele tinha suas dúvidas. Jesus não é um cara ideológico, religioso, ressentido, como muitos crentes o é. Aí você sai da família homoafetiva que nós falamos e vamos para a família do poço, aonde o texto que eu disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirar, porque o poço é fundo, você não tem como tirar a água. E o Senhor tem água viva? Por que ela diz isso? Olha que interessante, o Senhor não tem como tirar, não tem. Jesus não tem como tirar da gente salvação, santificação. Por mais que eu me entregue a Jesus, eu estou no fundo do poço e Jesus, sentado ao nosso lado, não pode fazer nada. Nada. Porque a água é muito profunda. O pecado já está enraizado. E ele vai continuar olhando e conversando para mim, para você, e não pode fazer nada. Aí a mulher diz, vejo que tu és profeta. Eu quero essa água. Aí Jesus pode fazer. Essa mulher teve mais de 4, 5 homens. É a família perfeita? Jesus falou, e o homem que você tem, você não é casada. É a família perfeita? Jesus mandou ela se casar? Jesus mandou ela se ajoelhar, bater no peito e falar, ai Jesus, eu tive 5 homens, ó Senhor, tadinha de mim, como eu sou pecadora. Não, porque ela é pecadora, se ela casou com 5 ou não casou. Agora, o que Jesus disse? O que Jesus queria era ter a oportunidade de entrar no poço profundo dessa mulher, regar com água viva, e a história dela mudaria. E ele mandou ela chamar o homem dela que não era marido dela. Ele não falou, vai lá, casa com ele e depois vem falar comigo. Eu marco daqui uma semana, 3 dias. Não, Ellen White diz que ela e eles pregaram para toda a vila que Jesus era o Salvador. Profundamente transformadas,
mentalmente em Cristo Jesus. Mas ela deixou de ser pecadora? A prostituta que Jesus falou, vai, não peques mais, ela deixou de pecar? Mas todas andaram com ele. E quando Jesus ressuscitou, a única que estava lá era a prostituta. E as prostitutas precederão vocês no reino do céu, Jesus diz. Aí você se assusta. Sherry, mas a prostituta tem que deixar de ser, o gay tem que deixar de ser, a família tem que ser. Para Jesus nada é impossível. Para tua mente, tudo é impossível. Eu não sei quem vai estar no céu. Não me interessa. Não me interessa nem a mim. E Jesus ainda diz que muitos irão colocar a mão no rosto e falar, meu Deus, eu estou aqui. Vão se sentir surpreendidos de terem sido salvos. É interessante. Esse é Jesus Cristo. Essa é a graça, essa é a salvação. As pessoas, elas são predatórias. O que eu vi no Facebook de amigos, de gente que me entristecem muito o coração, e eu sei que entristece de Jesus, como eles são predatórios, né? Predadores, né? Como eles vão atrás de pecados, como eles vão falando mal de carnaval, botando a foto de uma família. Quando você bota a foto de uma família, pai, mãe, 2 filhos, e diz que essa é a família perfeita, eu sou a favor de Gênesis, você não está defendendo a família, você está acusando os divorciados, como eu. Você está acusando os homoafetivos, como esse que eu publiquei na foto. Você não está salvando a família, você está condenando outras famílias. E quem é você? Quem você pensa que você é? Quem você pensa que você quer, através das suas postagens contra os acontecimentos do mundo, faça dele uma igreja adventista do 7º dia? Ou uma igreja Assembleia de Deus ou universal? Quem é você? Eu vim salvar o mundo, eu não vim salvar a igreja. A igreja vai, mas aqueles que sabem que são pecadores e que dependem de um Salvador, só esses irão para o céu. Aí eu estava falando com uma irmã chamada Deia e ela disse uma coisa que eu tenho que dividir com vocês. Ela falou, Sherry, por que as pessoas falam tanto em família, que Deus quer tanto uma família, se todos nós iremos para o céu como uma família só? Espero que isso tenha quebrado as tuas pernas. Quando Jesus olhou para João e falou, João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Eu não entendia se o filho era Jesus que estava na cruz. Jesus estava dizendo, nós somos uma família. Essa é a família verdadeira, quando você ama uns aos outros como a ti mesmo. Existem famílias, pai, mãe, filhos, parabéns, ótimos. Oro para que continue assim. Isso é sem preço. Isso é uma alegria para Deus. Deus queria isso desde o início. Só que não é assim. Existem as divergências, os diferentes. Ah, mas a lição disse que a palavra de Deus é assim, é reta, tem que obedecer. Ela não tem variações. Ela tem variações. Porque tudo que nos 1000 e tantos ordens que tem lá em Deuteronômio, morreu em Jesus. Lá Deus dava uma ordem para uma comunidade sobreviver bem, saudável, o mais perfeito possível na terra, mas eles tinham que matar o cordeiro, porque eram pecadores. Não eram as leis que Deus deu que os fariam ir para o céu. É isso que você tem que entender. Deus deu mais de 1000 leis, deu os mandamentos. Aí Deus está só falando, olha, vocês não conseguem guardar nada disso, porque vocês transgridem isso aqui tudo que eu estou dando. Se eu estou mandando vocês
fazerem isso, é porque vocês não fazem. E mesmo mandando, não conseguiam fazer. Guardavam 100, erravam em 10, guardavam 9, erravam no 10º, cobiçavam, olhavam, pensavam besteira. E assim foi. Então Jesus falou, então, eu vou dar a vida para salvar vocês. É só isso. Desde sempre Jesus matou o cordeiro, para mostrar que nós precisamos do sangue do cordeiro. Porque só o sangue redime os pecados, não é obediência. Está conseguindo entender? Ah, eu sou obediente, eu fui transformado, agora Deus me olha com bons olhos. Você redimiu os seus pecados sendo obediente? Não. Como é que você redime os seus pecados? Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Eu aceito o teu sangue. Redime a minha vida com teu sangue. Porque eu te adoro, eu te amo. E te adoro em espírito e em verdade. Porque eu sei quem eu sou e sei quem tu és. A partir daí, você pode saber que o céu está garantido. No mais, que Cristo possa te abençoar, mostrar para você o verdadeiro caminho, verdade e a vida. Você deixar de petulância, não ouvir petulância dos outros, seja pastor, ancião, irmão, professor, não entra nessa conversa. A Bíblia, ela dá margens para tudo, até para não guardar o sábado. E você sabe disso. Então, é Cristo. Porque Cristo colocou como a fonte essencial da água da vida, de tudo. Para que não haja dúvida. E o mais importante é que quando você entrega Cristo para alguém, através do amor que você tem por ela, não importa quem ela é, o quanto ela caiu ou quanto ela está profundamente caída. Quando você entrega a Cristo como amigo, salvador e advogado, a responsabilidade já não é mais tua. É de Jesus e ela. Se ela não quiser, é ela que vai responder. Se ela quiser, é Jesus que vai responder por ela, não você. O que te cabe é continuar amando-a ou amando-o, tendo paciência, perseverança e orando por ele ou por ela. Tá bom? Isso é Evangelho. Isso é Jesus Cristo. Isso e esse é o grande amor de Jesus por nós. Fica na paz, que Deus possa te abençoar nesse sábado. E vamos nessa. Compartilhe. Ele está pairando pelo ar. É a paz, a brisa a soprar.